O segredo sombrio do sítio. Boa noite a todos. Eu herdei um sítio em uma área rural e remota lá na Bahia, em um lugar muito bonito, com árvores frutíferas e uma casa bem aconchegante, com água encanada vinda de uma fonte natural, que um dia eu até pretendo explorar comercialmente. A propriedade era do meu pai, que a ganhou do meu avô. Apesar de ser um lugar bem agradável, eu não entendia por que não o visitávamos com mais frequência. Se não me falha a memória, passamos um fim de semana lá uma vez quando meu avô ainda era vivo e a outra vez após o seu falecimento. Até que um dia eu resolvi passar um final de semana na casa. Os caseiros nunca duravam muito tempo no sítio. Os animais morriam ou desapareciam misteriosamente sem nunca mais serem encontrados. O último funcionário que trabalhou lá acabou desistindo em apenas 3 dias. Quando procuramos para entender o que de fato estava acontecendo, ele nos contou que já no primeiro dia coisas estranhas começaram a acontecer na casa e ao redor. O rapaz disse que durante o dia ouvia barulhos de passos pesados, como se alguém estivesse caminhando de botas pela casa. O problema era que ele estava sozinho no local e o sítio ficava longe até mesmo da estrada que levava à cidade. Os passos continuaram, agora no teto da casa, quando tudo parecia ter se acalmado um pouco. Durante a tarde, ao anoitecer, do nada, um incêndio enorme começou, obrigando-o a fugir às pressas até mesmo para não morrer queimado. Ele ficou até a meia-noite escondido no meio do mato, observando de longe o fogo consumir tudo e sem poder fazer nada. Mas quando finalmente as chamas desapareceram, lá estava a casa, intacta, sem nem uma única mancha de fuligem nas paredes. Tudo estava em seu lugar e não havia sequer sinal de cinzas. Em outra ocasião, ele relatou ter visto uma vara de fogo cuspindo labaredas enquanto rodeava a casa. Depois de um tempo vagando pela propriedade, aquela mesma vara ganhou uma forma humana em chamas e seguiu indo em direção ao mato. Além disso, ele começou a sofrer pesadelos nesses dias que ficou lá. O meu pai, quando era vivo, sempre dizia que tudo isso era bobagem. No entanto, nunca teve coragem de passar sequer uma semana naquela casa. Das 2 vezes que esteve lá, ficou apenas os finais de semana conosco e não presenciou nada de estranho, exceto a minha mãe, pois ela disse ter recebido a visita de um homem estranho em uma das ocasiões em que estivemos lá. Isso aconteceu quando eu e o caseiro saímos para ver a fonte de água. Ela contou que assim que saímos, um homem bateu na porta pedindo água. Com medo, hesitou em atender, mas quando viu pela fresta, percebeu que se tratava de um homem alto, porém muito bonito. Ele pediu que ela lhe trouxesse um copo d'água para matar a sede. Assustada por estar sozinha, tentou despistá-lo e disse que ia buscar água, mas alertou que o caseiro estava nos fundos da casa. O homem, porém, respondeu de imediato: "Ô senhora, não precisa mentir. Eu não farei mal a você, apenas quero matar a minha sede." Foi nesse momento que as pernas da minha mãe fraquejaram. Ela correu para pegar água rapidamente e entregou ao homem. Ele bebeu metade do copo e jogou o resto no chão. Quando a minha mãe olhou para a água derramada no cimento queimado, viu que o reflexo no líquido não era o de um homem. Isso foi tudo o que ela conseguiu nos contar quando voltamos. O homem foi embora pelo mesmo caminho que tomamos ao retornar, mas não vimos ninguém na estrada. A minha mãe sempre foi muito religiosa e acreditava piamente que aquele homem, na verdade,
era um espírito atraído por meu avô para aquela casa, mas que não pertencia a uma pessoa falecida. Na época não demos importância, achamos que poderia ter sido algum andarilho que passava pelo local. Pouco tempo depois, o meu pai veio a falecer de um infarto fulminante, algo inesperado, pois ele não tinha problemas de saúde e ainda era muito jovem. A minha mãe sempre acreditou que todo aquele infortúnio tinha origem no sítio. Ela era sensitiva e na juventude frequentou algumas religiões que a ajudaram a desenvolver ainda mais esse dom. Por outro lado, eu nunca fui nem um pouco religioso. Após a morte do meu pai, ignorei os pedidos da minha mãe para vender a propriedade e resolvi explorar o lugar, transformando a fonte de água em um negócio rentável. Foi então que decidi passar alguns dias no sítio para avaliar o que poderia ser feito. Eu cheguei em uma sexta-feira antes do meio-dia. Passei no mercado para comprar mantimentos e um botijão de gás para o fogão. Depois de finalmente me instalar, eu fiz o almoço, comi e fui tirar um cochilo. Acho que não se passaram nem 30 minutos. Foi quando eu comecei a ouvir uma voz no corredor. A voz era idêntica à do meu avô. Na hora eu acordei assustado, achando que fosse um sonho. Mas quando eu olhei para a porta do quarto, que estava aberta, eu vi perfeitamente uma sombra de alguém passando. Na hora me levantei apavorado, certo de que havia alguém na casa. Como eu estava desarmado, corri para a cozinha em busca de uma faca. Eu segui até a sala, mas a pessoa já havia saído batendo a porta. Eu não sabia se o meu medo vinha do fato de haver de fato alguém na casa ou da terrível sensação de que havia recebido a visita do meu falecido avô. Eu saí correndo para fora e ainda há tempo vi uma pessoa de costas saindo pela porteira e desaparecendo atrás da cerca que era tomada por plantas. As roupas eram as mesmas do meu avô, o andar também. Sem pensar, corri para tentar alcançá-lo na estrada, mas não havia ninguém. Quando eu voltei para casa, não me senti mais confortável ali. Ainda assim, decidi ficar e ir embora no dia seguinte. Talvez, se a situação melhorasse, eu ficasse a semana inteira. Ao anoitecer, sem muito o que fazer, resolvi dormir cedo. Tranquei todas as portas e janelas, também tranquei a porta do quarto. Eu não acreditava em assombrações. A minha única preocupação era um ladrão invadindo o sítio em busca de algo de valor. Mal sabia eu que naquela noite eu teria a experiência mais assustadora de toda a minha vida. O tempo foi passando e o sono começou a chegar. Acho que eu havia acabado de pegar no sono foi quando eu acordei atordoado com barulho na porta. Parecia que alguém passava a chave e abria a porta da sala. Me levantei em um pulo e fiquei encostado na porta do quarto com uma faca na mão. Eu ouvi a pessoa fechando a porta e caminhando indo em direção à cozinha. Nesse momento, me arrependi de ter feito aquilo, pois a partir dali começou o acontecimento que mudou a minha vida e a minha forma de pensar sobre essas coisas. Seja lá quem fosse aquela pessoa, ela tinha a voz do meu avô. Por um momento, eu quis que fosse um ladrão, ao invés do que realmente vi e passei naquela casa. Eu não pude fazer nada, nem quando ouvi o meu avô chamando pelo nome da minha avó. Os passos passaram pelo corredor e seguiram para a cozinha, e eu fiquei imóvel no quarto, com o meu coração na garganta, quase tendo um infarto. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, resolvi sair e pegar o carro para ir embora daquele lugar. Eu corri e peguei apenas a minha carteira, onde estavam os meus documentos e dinheiro. O resto podia ficar lá, pois eu não ligava. Saí apressado pelo corredor, sem olhar para trás, até mesmo para não ver nada. Quando eu cheguei na porta da sala, notei que ainda estava trancada.
ou eu estava maluco, ou alguma assombração tinha feito aquilo. Quando eu abri a porta, porém com muita dificuldade por causa da tremedeira nas mãos, me deparei com a coisa mais assustadora na qual eu já vi na minha vida. Ele estava parado na minha frente, olhando para mim, com os olhos sem brilho e meio acinzentados. Era o meu avô. Naquele momento, eu senti um peso no peito e não consegui mover um músculo do meu corpo. O meu avô, ou seja lá o que fosse, pois ele havia falecido há anos, pegou no meu braço e eu senti que era de carne. Ele me puxou com força, me levando para o fundo do terreno, e eu não podia evitar e nem dizer nada. Quando chegamos a um pé de castanhola enorme que havia lá, ele me soltou e apontou para o chão e disse: "Tá aí, agora cave e desenterre." Eu não tive escolha. Me agachei e cavei com as mãos até encontrar uma espécie de baú prateado. Os meus dedos estavam feridos quando terminei. Quando eu olhei ao redor, aquela visão assustadora simplesmente havia sumido. Eu me levantei, tremendo, e corri para o carro, tentando sair dali o mais rápido possível. Eu dirigi para casa ainda naquela noite, e quando cheguei contei tudo para minha mãe. Ela não ficou surpresa, já desconfiava e acreditava que houvesse algo anormal por lá. Um mês depois, a minha mãe me levou para falar com um homem que rezou em mim e me disse algumas coisas muito misteriosas. Quando terminou a reza, ele me explicou tudo. Disse que o meu avô havia feito um negócio durante a juventude para conseguir alguma coisa para ele, mas que não poderia revelar o que era. Contou que o meu avô havia feito um ritual chocando o primeiro ovo de uma galinha preta e assim trouxe para a sua vida uma entidade que realizava todos os seus desejos. No entanto, essa entidade precisava receber algum tipo de trabalho, ou então todos os dias passaria a atormentá-lo sem trégua. O meu avô acabou desistindo do trato e aquilo passou a persegui-lo. Antes do sol nascer, ele tinha que desenterrar o baú e ordenar que a entidade fizesse algo, fosse trabalhar na realização de algum pedido ou simplesmente se distrair de alguma forma. Como meu avô não cumpriu sua parte do trato, a entidade ficou presa na propriedade. O homem me alertou que seria necessário um trabalho espiritual para expulsar aquele espírito de lá, pois ele atormentaria toda a família devido ao acordo mal acabado do meu avô. E antes de sair, ele me advertiu para não me assustar à noite, pois qualquer coisa estranha que acontecesse faria parte do processo de exorcismo. Um tempo depois, tudo acabou e nos livramos daquele pesadelo. Eu preferi vender a propriedade até mesmo para que minha mãe ficasse tranquila. E graças a Deus, nunca mais vi ou ouvi nada de estranho. Boa noite. As Três Batidas. Saudações, amigos. O meu nome é Giovana e o relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo e foi no dia do meu aniversário de 15 anos de idade, que é em 29 de janeiro. Eu moro com meu pai e a minha avó paterna. Na época, ela já tinha 96 anos de idade. Nessa casa, fica no nível inferior de um terreno onde construíram outra casa acima, como se fosse 2 andares, mas com residências separadas. Na época, apenas o meu tio estava morando na parte de cima, pois ele e a minha tia haviam se separado temporariamente. Naquele dia, a minha avó, já idosa, começou a passar mal e foi internada às pressas no hospital. O meu pai teve que passar a noite com ela, sendo seu responsável. Sem sabermos, ela precisaria ficar internada por mais de 4 dias. O meu pai e o meu tio se revezavam para cuidar dela. Por conta disso, todo o nosso planejamento para comemorar o meu aniversário tinha ido por água abaixo.
Eu passei o dia inteiro, desde a manhã até a noite, sozinha em casa, sem poder sair. Eu estava muito triste e desanimada com tudo aquilo, sem acreditar que eu passaria um dia tão especial, os meus 15 anos daquela forma. Ainda estava preocupada com o estado de saúde da minha avó. Mal sabia eu que o destino estava me reservando uma surpresa bem aterrorizante naquela noite. Como eu estava entediada, resolvi fazer pipoca e virar a madrugada assistindo filmes. Sempre gostei de tudo que envolvesse o sobrenatural e nunca tive medo de ficar sozinha em casa. Então, escolhi ver apenas filmes de terror e ficção. A princípio, tudo estava calmo e normal. Era uma noite quente de janeiro, verão. Como não tínhamos um ventilador na época, eu deixei todas as portas e janelas abertas para ventilar. Então, quando foi por volta das 9h30 da noite, o tempo começou a fechar e uma ventania gelada e forte entrou pela janela, fazendo as portas da casa baterem violentamente. Naquele momento, eu estava no sofá assistindo a um filme sobre entidades e possessões baseado em fatos reais. Eu estava tão concentrada que quase morri de susto com o barulho das portas batendo. Me levantei para fechar tudo antes que uma tempestade forte desabasse. Daquelas típicas de verão, sabe? Foi quando começou a trovejar intensamente. Eu fiquei com medo de que a televisão ou os aparelhos queimassem com alguma queda de energia. Eu desliguei tudo da tomada. Eu fiquei um tempo no celular, mas precisei recarregá-lo caso precisasse entrar em contato com alguém. Eu fiquei torcendo para que não houvesse uma queda de energia. Pouco tempo depois, houve uma explosão muito alta perto de casa. Eu já sabia que deveria ser o transformador do prédio ao lado que havia estourado. E não deu outra. Em seguida, a energia acabou. Eu fiquei completamente no escuro, praticamente sem bateria no celular e sem eletricidade. Não havia nada para fazer além de acender algumas velas pela casa e ler um livro. Naquele momento, estava apenas eu e os meus 2 cachorrinhos, o Lindo e a Lady. Eles sempre foram cães calmos e nunca tiveram medo de tempestades. Mas naquela noite, eu notei que um deles estava assustado, me seguindo e olhando o tempo todo para a porta de entrada da casa que ficava na sala. Enfim, eu me sentei para ler do lado de uma vela e o meu cachorro se acomodou ao meu lado, porém ficou quieto por um tempo. Até que, sem motivo aparente, ele desceu do sofá e saiu correndo chorando para se esconder debaixo da cama da minha avó. Aquilo foi muito estranho. A sua atitude me preocupou. Eu fui até lá ver, mas ele não saía debaixo da cama de jeito nenhum. Sozinha no escuro, a minha mente começou a imaginar coisas. Naquela altura, eu já achava tudo muito estranho, ainda mais perto do clima macabro do filme que eu estava assistindo. Então, do nada, o telefone fixo da casa começou a tocar, me dando um susto enorme, pois eu havia esquecido que ele funcionava mesmo sem energia. E quando eu atendi, era o meu tio dizendo que o meu pai havia pedido para ele levar algumas mudas de roupa para minha avó e talvez alguma comida. Ele me perguntou se eu ficaria bem sozinha e respondi que sim. Logo depois ouvi o som do carro dele saindo da garagem e naquele momento eu estava totalmente sozinha e no escuro. Para me distrair, voltei a ler. Estava tudo bem. Até que de repente, ouvi nitidamente 3 batidas na porta da sala. Eram exatamente 3 batidas, como se fosse alguém de verdade. Na hora eu fiquei desconfiada, pois eu sabia que era impossível ser o meu tio. Se fosse ele, eu teria ouvido o carro e o portão da garagem se abrindo. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu não sabia se eu chegava perto, se eu rezava ou se eu abria a porta para ver quem era. Até que o meu cachorro começou a latir compulsivamente e a rosnar alto lá do quarto. Foi então que novamente eu ouvi perfeitamente 3 batidas sincronizadas na porta. Foi apavorante. Eu fiquei sem saber o que fazer.
Apenas gritei, dizendo para quem quer que estivesse ali ir embora, porque eu não iria abrir a porta. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Mas isso durou pouco. O telefone tocou de novo, e quando eu atendi, não havia resposta. Eu falei de forma mais firme, tentando intimidar quem estivesse do outro lado. Foi quando eu ouvi um chiado alto e desagradável na linha, e com um susto eu desliguei na mesma hora. É incrível como sempre lembramos das coisas erradas nos piores momentos. Na mesma hora me veio à cabeça aquele filme clássico em que uma entidade liga para a vítima antes de matá-la. Quando eu fico nervosa, ou até costumo rir, acho que é uma forma de aliviar a tensão. Então comecei a rir e disse para mim mesma que estavam tentando me pregar uma peça de aniversário. Assim que eu terminei a frase, o telefone tocou novamente, me fazendo pular de susto. Dessa vez, quando eu atendi, ouvi a voz do meu tio. Ele disse que achava ter deixado a porta de casa aberta ao sair com pressa e pediu para eu verificar e fechá-la se necessário. Pronto, era o que faltava. Naquele momento, eu pensei que as batidas pudessem ser algum invasor ou até mesmo algum ladrão. O medo foi indescritível. Peguei a maior faca que encontrei na cozinha, um facão enorme, e tomei coragem. Abri a porta da sala e fui verificar. Caminhei com cautela, atenta a qualquer coisa e pronta para me defender. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Mas para o meu alívio, não havia nada. O portão estava fechado desde o início. Então fiquei pensando, quem ou o que teria feito aquelas batidas? Bom, naquela altura, não sabia que havia algo muito errado acontecendo, pois eu sempre acreditei no sobrenatural e só me vinha à cabeça esse tipo de explicação. Nada daquilo fazia sentido. Eu entrei e tranquei a porta da sala novamente. Eu deixei a faca perto de mim, pois uma pessoa prevenida vale mais por duas, não é mesmo? Mas foi quando eu pensei que não podia ficar mais estranho que uma das janelas se abriu sozinha, fazendo um ranger desagradável. Senti então um calafrio enorme percorrer por toda a minha espinha. Me levantei e fui fechar a janela, pois a chuva estava muito forte, e quando eu toquei nela, eu ouvi a porta do banheiro bater com tudo. Nessa hora, o meu cachorro, que estava calado, começou a rosnar. Eu estava na frente da porta e ouvi passos exatamente atrás de mim. Em seguida, eu pude ver a maçaneta se mexendo, como se alguém estivesse tentando abri-la. Desesperada, eu tentei enxergar alguma coisa que pudesse estar atrás da porta, mas não havia absolutamente nada. Aquilo tudo estava se mexendo sozinho. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Em certo momento, eu comecei a ouvir barulhos de passos vindo da cozinha que fica em frente ao banheiro no corredor. Aquilo foi macabro demais. Por um momento eu até pensei que eu estava alucinando, pois eram coisas demais acontecendo ao mesmo tempo, junto ao meu cachorro dando sinais de que algo não estava certo. Reuni toda a coragem que eu tinha e peguei a faca. Fui até a cozinha, mas lá não havia nada. Passando mais um tempo, já era quase meia-noite e tudo ficou no mais absoluto silêncio. Eu fiquei no sofá e acabei cochilando. Foi então que, de repente, um estrondo me fez pular com o coração na boca. Eram novamente aquelas malditas 3 batidas, só que dessa vez muito mais fortes, muito mais firmes, junto ao som do telefone tocando. E aí eu pude ouvir um grunhido estranho, como de alguém com um pigarro na garganta. Na hora só me restou fazer uma oração, pedindo proteção para mim, para casa e para os meus 2 cachorros, e acho que funcionou, pois imediatamente o telefone parou de tocar e tudo voltou ao silêncio. Eu fiquei quieta na sala, atenta a tudo. Em certo momento da madrugada a energia voltou. Só então resolvi tentar dormir, mas não tive muita vontade de ver qualquer filme depois daquela experiência sinistra
na qual eu havia passado. Eu não sei explicar direito o que houve naquela noite. Só sei que foi o meu aniversário mais marcante e macabro. Quando meu pai retornou para casa, contei tudo o que havia acontecido. Ele acreditou, pois também já havia vivenciado muitas experiências sobrenaturais em sua vida. Enfim, esse é o meu relato. Um dia especial que foi marcado por eventos sinistros e eu tenho certeza de que são coisas do além. Boa noite. Um encontro inexplicável. Saudações, amigos. O meu nome é Martins e isso que eu irei compartilhar com vocês aconteceu há alguns anos atrás, em uma cidade do interior de São Paulo. Naquela época, o meu trabalho era de vigia em uma antena de retransmissão de TV. Na ocasião, o local estava passando por uma pequena reforma e a minha função era preencher uma planilha anotando a entrada e saída do pessoal. A verdade é que era um trabalho super tranquilo. Eu começava às 8 da noite e terminava às 8 da manhã. A única coisa ruim era que eu não podia dormir, nem mesmo no intervalo das refeições. Para me abrigar, eu ficava em uma casinha que devia ter cerca de uns 2,20 por 1,20. Não cabia uma cama ali, e então eu tinha que ficar de pé ou sentado em um banquinho dentro dessa casinha. Havia uma estante com alguns livros e outras que eu usava como mesinha, até mesmo para apoiar algumas coisas. Eu também tinha um pequeno fogareiro, onde eu podia esquentar algo para comer. O frio naqueles dias era terrível. Estávamos em pleno mês de julho e como essa antena ficava em um morro bem alto, lá em cima o frio era terrível, quase que congelávamos. Pois bem, eu preciso dizer algo aqui que eu já estava me esquecendo de mencionar. É que eu tinha a companhia de 5 cachorros no terreno. Eles eram mansos, mas à noite latiam para qualquer coisa e cuidavam bem do lugar. Naquela tarde eu comecei a trabalhar e como era inverno, já estava bem escuro. O último trabalhador foi embora e eu fiquei sozinho com os cachorros. Eu entrei nessa casinha, comi alguma coisa que tinha trazido e depois eu fiquei lendo um pouco. A noite estava linda, apesar do frio tremendo. O céu estava limpo e as estrelas podiam ser vistas de uma forma espetacular. Quanto aos OVNIs, eu não vou mentir. De vez em quando aparecia uma ou outra luz que você não sabe de onde veio e nem para onde havia ido. Eu não tenho dúvidas de que são OVNIs, mas há pessoas que ainda não acreditam. Nesse lugar onde eu trabalhava, havia uma vista direta para uma cidadezinha que ficava bem lá embaixo. Qualquer pessoa que ficasse lá em cima olhando para baixo durante a noite, cansaria de ver luzes estranhas. Mas além de já estar um pouco acostumado com essas luzes, naquela noite me aconteceu algo realmente incrível. Algo que contei para poucas pessoas, porque como eu disse, ninguém acredita e eu não tenho vontade de convencer ninguém. A essa altura da minha vida, já passava da meia-noite e eu me lembro bem. Me preparei um café para me manter acordado. Eu estava bebendo tranquilamente e pela janelinha da casinha eu vi 3 pessoas se aproximando. Eu até pensei, quem são esses caras a essa hora? Eles continuavam se aproximando e então aconteceu a primeira coisa que eu não consigo explicar. Da minha cintura, tirei o meu revólver calibre 22 que eu carregava e o deixei na estante ao lado da cafeteira. Também tirei o facão do cinto e o coloquei junto à arma. Por último, peguei a lanterna e a deixei no mesmo lugar. Depois eu fiquei me perguntando se eu era pago para tomar conta do lugar e por que eu havia me desarmado e deixado tudo em cima da estante. Foi quando os 3 homens estranhos chegaram perto da estrada e eu percebi algo ainda mais esquisito. Sem nada e totalmente desarmado, eu saí para encará-los. Eu comecei a caminhar diretamente na direção deles e lembro perfeitamente que eu não senti medo.
Eu não tinha intenção de lutar e nem nada. Eu estava super tranquilo. Eu ia e eles vinham, até que nos encontramos e ficamos a quase 1 metro de distância. Se eu esticasse o braço, eu poderia tocá-los. Eles eram muito altos mesmo. Algo estranho foi que não consegui ver direito os seus rostos e nem seus corpos. Eles eram como 3 sombras. Eu não sei como explicar. Eram 3 entidades completamente negras. Não falamos nada. Ficamos assim por 1 ou 2 minutos, eu acho. Então, ao mesmo tempo, os 3 começaram a girar de lado e se afastaram. Eu fiquei observando e percebi que eles não deixavam pegadas no cascalho. Era como se estivessem flutuando. Eu também dei meia volta e caminhei até a casinha. Porém, pouco antes de entrar, eu virei a cabeça e eles haviam desaparecido. Mas sabe o que é mais estranho? Para aquele lado não havia saída, era só mato, um mato espesso, impossível atravessar facilmente. Foi tão estranho que até hoje tem dias em que eu fico pensando no que aconteceu. Quem eram aqueles 3? Uma outra coisa super estranha foi que os 5 cachorros que latiam até mesmo para uma abelha ficaram deitados e dormindo o tempo todo. Normalmente, se eu saísse da casinha, os 5 se levantavam para brincar ou simplesmente vinham me acompanhar. Mas naquela noite, eles ficaram assim por quase 2 horas e foi tudo muito estranho. Na manhã seguinte, antes de ir embora, eu fui até o lugar onde aqueles 3 haviam ido. E realmente, era impossível passar por ali. Era um mato fechado, cheio de espinhos e pedras. Ninguém conseguiria atravessar aquilo. Bom, esse é o meu relato. Eu sei que ele foi curto, mas foi verdade, gente. Eu passei por isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus.